Sobre o Evangelho de Jesus, da forma como deixaram para nós, e que esse Evangelho aos poucos vai falando com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa forma de olhar a vida e entendermos o que Jesus está nos falando sobre uma passagem em que ele diz que há muitas moradas na casa do Pai e que ele se vai para nos preparar dessas moradas, porque ele nos ama, porque ele nos chama de amigos. E o amigo é aquele que dá a vida pelo outro, o que ele fez. E nós entendemos, aqui é o tema da nossa preleção da tarde, que essas moradas que Jesus vai preparar para nós são os diversos mundos no universo, no cosmos, nas galáxias. Mundos esses, como a Terra em que nós habitamos e que estamos aqui, há outros melhores ou piores. E cada uma dessas moradas estará de acordo com a nossa veste nupcial. A veste nupcial é o convite que nós temos para habitarmos essas moradas, mas nós precisamos ser dignos delas. Elas estão à nossa espera, mas só poderemos adentrar essas moradas quando estivermos prontos para elas. Avançando um pouco mais no sentido filosófico da mensagem do Mestre Jesus, as diversas moradas da casa do Pai somos nós mesmos, o nosso coração, o nosso entendimento. Cada um de nós é uma morada. E como é que eu cuido da morada que eu estou habitando, em que eu estou aprendendo, em que eu estou trabalhando para que ela seja uma morada digna da minha alma? Nós não vemos esse lado da mensagem de Jesus. Nós só vemos os mundos como nós entendemos. Mas vejamos, ainda filosoficamente, cada um de nós não somos um mundo? Quem é que nos conhece como nós mesmos? Ninguém. E um grande filósofo nos fala para nós nos conhecermos a nós mesmos. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Enquanto nós não nos conhecemos como espíritos que somos, nós não conheceremos os deuses e nem sequer o universo. Mas que moradas são essas que o Mestre nos fala e ele diz que está à nossa espera? Vamos entender um pouco como isso se processa dentro do Evangelho que o Mestre nos deixou. Não é o que o Antônio acha, não é o que se lê por aí, mas aquilo que está escrito no Evangelho, da forma como deixaram. Então vejamos, quanto mais primitivo é o princípio espiritual, isto significa que no momento em que nós fomos criados como espíritos por Deus, como nós entendemos, nós somos primitivos, nós somos os primeiros. Nada sabemos, nada conhecemos, não temos sequer consciência de nós mesmos. Então os mundos primitivos são esses mundos que irão nos acolher.
irão nos receber, para que possamos aprender nesse mundo a compreender o processo do nosso próprio campo evolutivo. Portanto, quanto mais grosseiro é o mundo, mais primitivo é o espírito que ali vai habitar, que ali vai morar. Nós já estivemos nesses mundos. Nós já estivemos nesses mundos muito primitivos. E à medida que o tempo passa, que para o espírito nada significa, e à medida que o espírito vai tendo consciência de si mesmo, é o nosso caso aqui, nós sabemos que nós aqui estamos, sabemos o que é o que nos envolve. Mas quando estamos nos mundos primitivos, uma das moradas do Pai, nós não temos consciência de nós mesmos. Nós somos como os animais, que não têm consciência de si. E pelo fato de não termos consciência de nós mesmos, nós somos muito selvagens, muito violentos, muito agressivos. É matar ou morrer. É comer ou ser devorado. E nesses mundos, nós ainda não temos livre arbítrio. Nós só passaremos a ter isso que chamamos de livre-arbítrio a partir do momento que eu tenho consciência de mim como espírito. Eu sou alguém criado pelo Pai, simples e ignorante, e portanto eu tenho uma jornada pela frente. A partir desse momento eu tenho livre-arbítrio, eu sei escolher. Eu posso me equivocar nas minhas escolhas, o que chamamos mal. Mas o mal, ele não é eterno. Nós podemos ficar mergulhados no mal, como entendemos, nessa dualidade, milhares de anos. Mas haverá um momento em que nós transitaremos desse mal que nos predomina para os resquícios daquilo que nós chamamos de bem. Então, à medida que nós estamos no mundo primitivo, é uma dessas moradas, nós vamos desabrochando. Nós vamos mostrando o conteúdo da nossa mente. Nós vamos entendendo os princípios da evolução do espírito. Porque os corpos, como os nossos, vão ficando para trás, vão se desfazendo, sendo absorvidos no planeta, no ambiente em que nós ali nascemos, e vão sendo acrescentados no próprio sistema da matéria do mundo em que nós estamos. Esse mundo primitivo permite a cada um de nós ascender, evoluir na escala da evolução. E nós vamos nos transferindo de um mundo para o outro. Saímos de um mundo primitivo e estamos nesse mundo de agora. Evoluímos. Já não somos aqueles que devoravam para não ser devorados, mas ainda carregamos muito daquele mundo no mundo de hoje. E portanto nós vamos entender que quando nós nos transferimos de um mundo para outro, é de acordo com a necessidade de progresso que nós precisamos estabelecer. E o progresso, ele é contínuo. A espiritualidade nos fala na lei do progresso. E a lei do progresso, ela só vem depois da lei da destruição. Então nós vamos nos desconstruindo, nós vamos nos destruindo o que temos de ruim e vamos construindo aquilo que pode ser bom. Estamos modificando a nossa morada. Dessa forma, nós vamos entender que ainda aquilo que nós não conseguimos controlar em nós, em nossa morada, são resquícios dos mundos primitivos. O que nós não conseguimos controlar, embora nós queiramos e desejamos controlar? Nós não controlamos a raiva,
nós não controlamos o ódio, nós não controlamos a mesquinharia, nós não controlamos o ciúme, nós não controlamos a ganância, nós não controlamos o desprezo pelo outro, mas nós sabemos que isso nos incomoda e nós nos propomos diariamente a não fazer isso. E quando nós nos propomos, nós estamos sendo sinceros conosco. Nós estamos querendo mesmo não fazer, mas eis que no dia seguinte estamos fazendo novamente. E por quê? Porque é assim. Nós estivemos milhares de anos no mundo primitivo e estamos algumas centenas de anos aqui. E esse trabalho de reencarnar nessa habitação do Pai, que nós chamamos terra, é o trabalho de depuração do mundo anterior. E é nesse processo que esses mundos, que antes eram infernais, hoje nós estamos em um mundo de provas e expiações, mais um pouco de primitividade, por causa desses desequilíbrios que nós carregamos. Portanto, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, porque aqui o mal ainda predomina. Olha que interessante. No nosso mundo, o mal predomina, mas já existe o bem. No mundo primitivo não há questão de mal e não há questão de bem. É a lei do mais forte. E nesse momento em que nós estamos entendendo que espíritos imperfeitos que nós somos, remitentes nos nossos desequilíbrios, nós fomos recambiados de um mundo primitivo para um mundo de expiações e provas, nós já melhoramos. Nós já melhoramos. Enfim, nós fomos capazes de melhorar de um mundo onde tudo era extremamente violento para um mundo onde há violência ainda. Nós somos capazes de sair dessa morada, planeta Terra, expiações e provas, e ir para uma outra morada. Ou então modificarmos o mundo onde nós estamos, trabalhando o bem em nós, trabalhando a compreensão de que tudo que nos cerca não nos pertence, não é nosso. E aqui está a parábola do mordomo de Jesus. Nós somos mordomos, nós administramos o que está conosco, o nosso corpo, a nossa família, as nossas posses, o nosso aprendizado, são bênçãos e são bens que são colocados em nossas mãos para que nós possamos administrar. Nós somos mordomos daquilo que o Pai coloca em nossas mãos. Mas nós vamos conseguindo entender que essas moradas, elas estão sintonizadas. Olha que interessante, não é o que está ao meu redor, não é o que falam para mim, está sintonizado com a minha mente. A minha mente, se ela for primitiva, se ela for violenta, se ela for egoísta, se ela for perversa, mesmo estando nessa morada de provas e expiações, eu me comporto como um espírito primitivo. E eu vou tentar, de todas as formas, destruir tudo que está à minha volta para o meu prazer, para que eu possa sentir-me superior, para que eu possa estimular os instintos ainda acelvajados em mim. Então é a minha mente que determina onde eu permaneço, de acordo com as minhas necessidades de espírito. Mas lentamente, muito lentamente, nós vamos nos modificando. O Mestre Jesus nos fala sobre essas mudanças. Como é que ele nos fala isso no Evangelho? Ele nos fala assim, que todos nós não nos perderemos. Por mais ovelhas perdidas que nós somos, sempre haverá um bom pastor. Poderemos
trazer para o tempo de hoje um bom espírito nos acompanhando. E o Mestre Jesus nos fala que a ovelha reconhece a voz do bom pastor. O que significa isso? Que a ovelha que somos nós, cansados de sofrer, cansados de cair em precipícios de dor, cansados de mergulhar na escuridão, cansados de sentir medo, solidão, frio, abandono, ouve uma voz que chama. Essa voz é a voz do Mestre. Vinde a mim, vós que sofreis. E nesse instante em que nós ouvimos essa voz, nós começamos a transitar da escuridão, do primitivismo, do instinto do mal, para o aprisco do amor de Jesus. É uma outra morada. É uma morada em que nós estamos começando a entender o que é ser bom. Nós estamos começando a entender que quando eu penso no bem em mim, eu sei como fazer o bem ao outro. Posso até não fazer, mas eu já me permito a não lhe causar mal. Da mesma forma, Jesus ainda reforça a diferença do espírito que está numa morada primitiva para um espírito que está em nossa morada de hoje e para aquele que está em um mundo feliz. Ele diz assim: há luz em vocês, vós sois deuses. Há luz em vocês. Cabe a vocês iluminarem-se. E esse iluminar é de dentro para fora. É nos analisarmos, nos entendermos como espírito e por que estamos aqui e por que vamos reencarnar aqui e qual é a necessidade de aprendizado. Então a programação do desenvolvimento espiritual de cada um de nós que aqui está não está livre, não está isento de dores, nem vazios existenciais, não está livre de infortúnios, não está livre de obstáculos, porque o nosso mundo, meus irmãos e minhas irmãs, é assim. A Terra ainda é assim. A Terra já evoluiu muito. A Terra já avançou bastante. A humanidade avançou bastante. Mas nós ainda temos que avançar muito mais. Nós temos que entender que nenhum de nós conseguirá vencer essa jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos que se apresentam na nossa vida. Quem de nós aqui que não passa por dificuldades, de uma forma ou de outra? Quem de nós aqui um dia amanhece muito triste, angustiado? Quem de nós aqui, em um determinado momento, se sente esquecido e abandonado? Quem de nós aqui não eleva o olhar para os céus e pergunta: Senhor, por que me abandonaste? Faz parte. É preciso entender isso, não lutar contra isso. E também não é aceitar, abaixar a cabeça e seja feita a vossa vontade e eu vou seguir como queres. O Pai nos deu inteligência, nos deu sabedoria, nos deu conhecimento para que nós possamos trabalhar essas dificuldades e nos fortalecermos. Lutarmos com todas as nossas forças para alcançarmos outras moradas, como o Mestre fala. Portanto, quando nós examinamos o nosso planeta, o que é que nós vemos? As forças do bem e do mal se debatendo, uma tentando superar a outra. E nós concluímos, como a espiritualidade nos ensina, que aqui é uma escola de provas e de expiação. Há muitos de nós aqui que estamos nas duas situações, provas e expiações. Muitos de nós, a maioria de nós. Mas também há muitos que só estão em provas, não passam mais por expiações.
estão apenas terminando as suas encarnações nesse orbe para mudarem-se para outro orbe, de acordo com a veste nupcial, de acordo com a leveza do seu espírito. E nós queremos isso. Nós queremos habitar outras moradas. Mas habitar outras moradas exige, acima de nós, conhecermos nós mesmos. E para conhecer a nós mesmos, precisamos enfrentar o nosso pior adversário, que é a nossa própria ignorância. Nós somos ignorantes. Nós ainda estamos no entendimento das coisas que estão à nossa volta. Nós acreditamos pela nossa vaidade e pelo nosso orgulho que tudo sabemos, que já controlamos e dominamos tudo. E isso nos impede de abrir os olhos da alma, os olhos do espírita. Nesse planeta que nós habitamos, nós passamos por lições de aprimoramento, lições de aperfeiçoamento, lições onde o impulso do amor vai nos conquistando pouco a pouco. Quem de nós aqui, exemplo banal, não se condói com um simples animal abandonado na rua, extremamente esquadro e quase morrendo de fome e de sede? O nosso coração se apieda. Quando vemos um irmão também jogado à rua, o nosso coração já se enche de piedade. Nós já começamos a ter um impulso do amor em nós. E esse impulso de amor é uma conquista permanente, ele não volta mais, ele não se desfaz, ele permanece, e esse sentimento sempre irá se manifestar doravante. Mas aquele que ignora, aquele que nada sente, também continuará nada sentindo, porque ele ainda é duro de coração. Pela dureza dos vossos corações passais por dores e sofrimentos. Evangelho do Mestre Jesus. Então, quando nós superamos as nossas paixões, os nossos instintos, o nosso egoísmo, o nosso espírito, ele aprende que conquistou algo a mais. Ele aprende que ele está ambicionando não mais bens materiais. O nosso espírito ambiciona o infinito. Essas moradas que o Mestre nos fala. E essas moradas que o Mestre nos fala, dos mundos de regeneração, dos mundos felizes, dos mundos celestes, estão à disposição de todos nós. E cada um de nós vamos, independentemente, avançando em direção a isso. O que acontece com o Mestre Jesus? Ele não procedeu dessas moradas celestes? Ele não é um espírito puro que reencarna para ensinar a nós, em um mundo primitivo, o amor. É a única mensagem de Jesus. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que eu vos deixo. Acabou. Faça isso. Nós somos capazes de fazer isso? Ainda não. Não somos. Mas não podemos entrar numa depressão, numa angústia, numa ansiedade de que eu jamais conseguirei. Conseguirei, mas no tempo que me cabe. Portanto, as moradas felizes, as moradas superiores, são exemplo de amor, são exemplo de abnegação, são exemplo de que todos nós, como criaturas do Pai, podemos seguir esse convite, aceitar esse convite, adquirir conhecimento, sentimento, para nos integrarmos no amor do Pai, que chama-se hálito divino. Senhor, o que queres que eu faça? Seja feita a sua vontade, não a minha. Mestre, o que queres que eu faça? Sempre devemos perguntar isso. Jesus fala isso no Horto das Oliveiras, diante do cálice de dor. Paulo fala isso na estrada de Damasco. Por que nós não falamos? Por que nós aceitamos que os nossos erros, que as nossas imperfeições nos impedem de falar isso? Porque o nosso orgulho ainda nos impede de falar isso.
por que que nós simplesmente não falamos: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Nesse instante eu estou modificando a mim mesmo, eu estou abandonando tudo aquilo que eu carrego como matéria densa e me abro para o universo, me abro para o divino. Quando Jesus explica que há muitas moradas na casa do Pai, essas moradas estarão de acordo com o grau de adiantamento de cada um de nós. Eu posso ir para uma morada, nossas irmãs podem ir para outra, nossos irmãos podem ir para outra, podemos nos encontrar em uma morada só, de acordo com o grau de adiantamento. Não é de inteligência, não é de conhecimento, é de amor ao próximo. Essa é a grande questão. E nós encontramos, aqui entenderão nós que somos espíritas, porque é que espíritos muito sábios ainda estão em mundos inferiores, ainda estão em mundos como nós, porque eles adquiriram conhecimento daquilo que a mente pode aprender, mas não aplicaram na prática do amor, aplicaram a seu favor e habitam de acordo com o seu campo vibracional. Assim nós vamos entender que existem moradas inferiores como a Terra, existem moradas que estão no mesmo grau que o nosso e existem moradas superiores à nossa. E não se enganem, o mundo de regeneração que tanto falam não virá enquanto na Terra predominar o mal sobre o bem. Não virá. Só virá quando o bem superar o mal. Quando a maioria das forças dos seus habitantes nesse planeta se dedicam à prática do bem, eliminar a fome, eliminar a miséria, eliminar as guerras, eliminar as doenças, e acontecerá. Porque nós fomos criados para o futuro. E o futuro é um futuro do espírito, não é o futuro do corpo, Antônio. Não é o futuro do corpo de cada um de vocês, é o futuro do espírito. Em que morada o meu espírito irá habitar? Mundos inferiores, mundos como o meu, que estou, ou mundos superiores? E nesse instante, à medida que nós evoluímos, nós escolhemos se queremos ficar aqui também. Se eu evoluo e amo esse planeta, amo esse mundo onde eu me encontro com o Espírito, eu quero trabalhar para que ele se torne melhor, para que ele se torne um planeta de regeneração, onde o bem predomina, eu reencarno aqui, porque eu já sei o que é o bem, eu venho somar no bem, e aqueles que somam no mal desencarnam, partem, e o mundo vai se regenerando. A humanidade vai se regenerando. E pouco a pouco o nosso mundo de regeneração se transformará em um mundo feliz, onde ainda há reencarnação, mas não em corpos como esses que têm essas doenças que nos apavoram, que nos assustam. Não, corpos leves, onde a morte ainda existe, mas não existe putrefação, não existe sepultamento, não existe nada disso. Simplesmente limpamos essa roupa espiritual e saímos com uma outra roupa na frente dos nossos entes queridos. Por que pensar e por que querer ficar ainda em um mundo como esse? Por que não trabalhar para que esse mundo se torne um mundo de regeneração, reencarnando como espíritos do bem? É escolha nossa. Nós temos exemplos: Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, Carlos Gomes. A casa homenageia Carlos Gomes com o seu nome. Espírito de bem, aqui trabalhando para que o planeta se regenere. Façamos a nossa parte, sejamos nós aqueles que atingimos o grau de adiantamento necessário para passar para outro mundo melhor do que a Terra,
ou para aqui permanecer, nos juntando à legião de espíritos do bem que querem que o planeta se regenere. A missão para nós é uma missão de leveza espiritual, de alegria espiritual, de festa nos céus, porque nós desejamos trabalhar no bem, para modificar um orbe que nos recebeu e nos permitiu nessa escola nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais leves, para que esse mundo possa se tornar lentamente regeneração, mundos felizes, mundos celestes e assim por diante. Para nós, já terminando, é uma recompensa passarmos de um mundo para o outro. Para nós é. O mundo de ordem mais elevada não nos é dado gratuitamente. Nós precisamos conquistar. E Jesus fala sobre isso, quando ele diz que o reino dos céus não é conquistado pela força, é pelo amor. E quando nós entendemos que o mundo celeste é conquistado pelo amor, eu preciso entender o quanto é em mim daquilo que eu entendo como amor. E o que é que eu preciso aprender mais sobre o amor? E a espiritualidade está à nossa volta, nos trazendo mensagens, nos orientando, nos esclarecendo, nos dizendo para não desanimarmos, para confiarmos, porque o Pai vela por nós, o Pai cuida de nós, o Pai não nos abandona. E é nesse momento que, ao compreender isso, nós abrimos o nosso coração e perguntamos: Pai, é essa morada que queres que eu habite? Seja feita a sua vontade. E assim nós vamos evoluindo de uma morada para o outra. E vamos evoluindo a própria morada interior de cada um de nós. E nós vamos percebendo que a nossa morada, que era uma morada pesada, uma morada rancorosa, uma morada pessimista, uma morada de queixas, uma morada de solidão, ela vai se tornando uma morada leve, ela vai se tornando uma morada mais solidária para conosco mesmo, ela vai se tornando uma morada de compreensão daquilo que me aguarda. E eu mudo a minha própria morada de acordo com a minha mente. Terminando, agradeço pela tarde de hoje, pela oportunidade de falar sobre as diversas moradas na casa do Pai. Fiz uma abordagem um pouco mais filosófica, para não ficar repetindo somente aquilo que está ali no Evangelho, que vocês têm a oportunidade de ler, mas é uma interpretação, é um olhar que a própria espiritualidade pede para que nós possamos trazer nas preleções, para mostrar para todos nós, inclusive para o preletor, que Jesus não é aquele crucificado da cruz. Aquele crucificado da cruz não é verdadeiro. É um símbolo ainda da crueldade dos homens. A cruz não mais representa Jesus. Ela representa aquilo que queremos que ele seja. Mas Jesus é luz, é amor, é liberdade. E ele está entre nós e não ali, cravejado na cruz. Amar a Jesus é honrá-lo em qualquer lugar, inclusive aqui onde nós estamos.